Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do Dose de Ciências, que é promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, através da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Nesta quarta edição virtual do evento, iremos debater o papel das artes na retomada econômica pós-pandemia. Neste momento em que a arte é mais que necessária, tanto para os que estão em casa cumprindo quarentena, como para os trabalhadores que buscam nas manifestações artísticas uma forma de distração da realidade, essa edição do Dose busca refletir sobre um futuro que nos causa incerteza, especialmente para o setor da cultura. Para nos ajudar a pensar nesse tema, nosso convidado é o professor Leandro Valiati. Professor Leandro é economista, PhD em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-PhD em Indústrias Criativas pela Universidade de Sorbonne, Paris 13. É professor de Indústrias Criativas e Economia da Cultura da URGS e consultor em Indústrias Culturais e Criativas da Secretaria da Cultura do Brasil, Ministério da Cultura da Argentina, Unesco e Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI. E também é criador do Núcleo de Estudos em Economia Cultural e Criativa, o NECUT. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Wellington. Boa noite a Marielle, a Mariela e a Juliana, as nossas tradutoras de Libras. E um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Queremos também agradecer à Coordenadoria de Ações Educacionais da UFSM, através da Mariela e da Juliana, que irão fazer a tradução simultânea em Libras. Também queremos lembrar a todos os que acompanham o evento que dúvidas podem ser enviadas pelos canais institucionais da Pré ou via comentários dessa live, que, na medida do possível, iremos perguntando ao nosso convidado. Professor, e para iniciar essa conversa, nada melhor que apresentar o tema, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação da cultura com a economia, porque muitas vezes parece duas coisas distintas e, na realidade, elas estão bem mais próximas do que nós julgamos estar, não é mesmo? Wellington, qualquer atividade humana que envolve produção de qualquer coisa, consumo de qualquer coisa, ela é uma ação econômica. Economia é basicamente sobre trocas. Em tudo aquilo em que se verificam trocas, em tudo aquilo em que as pessoas trocam alguma coisa, inclusive usando dinheiro ou não, é economia. Então, naturalmente, você escrever um livro, realizar uma peça de teatro, ainda que seja na rua, gratuita, ainda que seja você escrever um livro e doar para as pessoas, isso é um gesto econômico, é uma ação econômica. E existem diversas lentes para que nós possamos compreender, entender essa ação econômica e seus impactos. Uma dessas lentes, que é a lente mais utilizada pela corrente dominante da economia, tem a ver com compreender a quantidade de renda e emprego que aquela atividade gera. Isso é uma das lentes, entre tantas outras possíveis que a economia tem, para entender a ação humana, nesse caso no campo cultural, e os reflexos dessa ação humana para os próprios indivíduos, para a sociedade e para o que nós convencionamos chamar de desenvolvimento econômico. Ou seja, então falar de economia da cultura é simplesmente usar distintas lentes para entender o fenômeno da produção e consumo cultural. No meu trabalho, eu oriento minhas lentes muito mais para entender o valor e o papel do valor para o desenvolvimento. Então, é óbvio que é importante entender o PIB da cultura, entender a quantidade de empregos que a cultura gera, a relevância econômica do ponto de vista da arrecadação de impostos, a geração de produto econômico. Tudo isso é relevante. Precisamos ter essa lente também, porque essa lente permite que a gente dialogue com
outros setores da economia, de forma mais comparada. No entanto, eu me preocupo muito em entender valor. E para entender valor, a gente tem que entender o que é relevante para o desenvolvimento econômico. E nisso também aí é um papel importantíssimo da economia, quando se busca entender a relevância das artes, da cultura para o desenvolvimento econômico de uma sociedade. Veja, nesse momento de pandemia, não é nenhuma novidade dizer que as artes, a cultura, o valor simbólico e a ciência é o que estão fazendo estão ajudando as sociedades no mundo inteiro a atravessar esse período. Então, isso só mostra o valor fundamental da arte e da cultura na vida humana. E o valor da arte e da cultura é muito maior que o emprego e a renda gerado pela cultura. Ele é muito mais complexo, ele é multifacetado, ele é multidimensional. E dentro dessa multidimensionalidade é que eu enxergo um campo extremamente importante para que a economia se dedique a entender exatamente isso, o papel da arte e da cultura no desenvolvimento humano e econômico. E como o senhor bem lembrou, as artes elas têm um papel, além de econômico, fundamental para que nós possamos nos desenvolver enquanto pessoas, quanto humanos. E nessa questão da economia, as empresas sempre buscam inovação, algo novo que saia do normal, por assim possamos dizer. Como o senhor vê a arte nessa inovação na economia, na inovação na indústria e no comércio? Eu acho que são campos. A inovação social, a inovação tecnológica e a inovação no campo das artes são campos que absolutamente dialogam e são inscritos na mesma realidade. Eu acho que me lembra muito um economista chamado Schumpeter, que é um grande teórico sobre desenvolvimento econômico, que a grande teoria dele é falar sobre distintas formas de inovação. Inovação tecnológica, social, inovação de produto, inovação de processos. E as inovações, elas geram choques no desenvolvimento da história do capitalismo e, por si, geram crescimento econômico. Quer dizer, quando você tem um salto de inovação, é quando as sociedades mudam de patamar, mudam de degrau na esfera do desenvolvimento econômico delas. Então, o que ocorre? A inovação no campo da arte e da cultura, ela transforma, ela transborda para a inovação tecnológica. A inovação tecnológica dialoga com a inovação na arte e na cultura. Basta ver tudo que se fala sobre as indústrias criativas, ou seja, um campo absolutamente extenso que envolve desde a produção de software, desde a produção de novas mídias, desde a produção de novas formas de produzir e consumir por aplicativos de transporte, por aplicativos de consumo mesmo audiovisual ou de música. Quer dizer, a tecnologia ela anda junto com, por um lado, o conteúdo produzido pela cultura, e por outro lado, com os artifícios, as ferramentas de transformação da cultura. E mais, digo mais, os artifícios de transgressão da cultura. Porque a cultura transgride quando cria. O que é transgredir? É mudar o curso natural das coisas. Sabe? Quando os Beatles gravam a obra musical deles, a música caminhava para um lado e, de repente, mudou para outra direção. Quando Shakespeare escreveu a obra dele, ele mudou a forma como as pessoas falavam o inglês. Ele mudou o teatro e, ao mesmo tempo, mudou a sociedade. Isso impacta claramente na produção de inovação social e, inclusive, tecnológica. Por isso, é uma grande pena a sociedade brasileira viver um momento de enorme tensão em relação à transgressão cultural. Me parece um caminho realmente muito, muito errado da sociedade brasileira, parte dela está trilhando nesse momento.
E para o pessoal que está chegando agora, nós fizemos, ao longo da última semana, motivamos as pessoas para que elas nos enviassem perguntas sobre a relação entre economia e cultura. A partir de agora, o nosso debate segue com bases nessas perguntas, e quem quiser mandar novos questionamentos, novas sugestões, só enviar através dos nossos canais institucionais ou aqui nos comentários. E a primeira pergunta que nos chegou foi com relação aos artistas populares. Vou lê-la. Em tempos onde a vida digital está cada vez mais acentuada no pós-pandemia, ainda haverá oportunidade de retomada econômica para os artistas populares? E de que forma poderemos contribuir para que não percamos de vez essa cultura? Perfeito. As perguntas são identificadas? Tem o nome da pessoa? De onde não veio? Tem o nome dela. Não tem problema. Não tem problema. Muito boa essa pergunta, muito boa, porque ela nos leva diretamente ao título desse encontro, né? O papel das artes e da cultura na retomada econômica. Eu gosto muito eu acho que títulos têm que fazer sentido. Estava me sentindo já pensando, opa, mas não falamos disso ainda. Então, isso já é um bom ponto de partida. Veja, eu acho que é compromisso de qualquer sociedade garantir a diversidade. Eu acho que a diversidade é um direito de geração para geração. A nossa geração tem o dever de garantir diversidade em todos os sentidos. Seja diversidade ligada a acesso amplo, a todos os direitos sociais de todos os grupos sociais, e seja também em relação à diversidade de produtos culturais. Sabe, a cultura ela precisa ser diversa, ela precisa responder a distintos anseios, a distintos desejos de consumo e de produção cultural. Então, veja só, a pergunta se refere a artistas mais com menos apelo de mídia, né? Se eu entendi bem. Veja, nós precisamos, como sociedade, garantir um ecossistema que permita a diversidade cultural na retomada das atividades culturais pós-pandemia. Porque, particularmente o Brasil, falando especificamente do Brasil, a gente vinha num processo de enfraquecimento da diversidade cultural brasileira. Quando você tem uma grande restrição orçamentária no campo do financiamento à cultura, quando você tem uma grande incapacidade de entender que mecanismos de incentivo à cultura são investimento na nossa sociedade, não são um gasto sem sentido, um gasto menos importante. Então, nos últimos anos, não só nesse governo, mas nos governos anteriores, houve um profundo enfraquecimento do ecossistema de produção cultural brasileira. No governo Dilma, no segundo governo Dilma, no governo Temer, houve um enfraquecimento pela austeridade fiscal. E nesse governo há um enfraquecimento por uma guerra ideológica estéril, uma guerra ideológica que ela é contrária ao que tem mais valor na sociedade brasileira, que é a sua diversidade cultural nesse sentido. Veja, garantir esse ecossistema significa que nós, como sociedade, precisamos garantir mecanismos de inclusão de distintos artistas, de distintas formas de arte, nesses novos modelos que vão se formando a partir desse período da pandemia. Eu acho que o período da pandemia aprofundou fortemente algumas tendências que vinham acontecendo no âmbito da digitalização, no âmbito enfim, reprodução do consumo a partir de novas plataformas. Sim, mas temos que nos perguntar quais segmentos da economia da cultura brasileira conseguirão sobreviver dentro desses novos paradigmas. Sabe, artistas consagrados que têm milhões de seguidores no Instagram, beleza, podem fazer lives monetizadas, patrocinadas e, inclusive, abrir os seus canais de consumo e de expansão do seu produto.
Agora, e a cultura tradicional? E a cultura popular? E a cultura das periferias? Quer dizer, qual espaço nesses novos canais que esses bens e serviços culturais têm? Para finalizar essa resposta, eu acredito que o papel, sim, da arte e da cultura na retomada econômica deveria ser um papel privilegiado. Por quê? Porque são atividades econômicas que absolutamente respondem bem a esses novos modelos de negócios. Mas esse papel da cultura, ele pode, inclusive, substituir uma grande fatia de turismo que vai se perder nos próximos anos, 1 ou 2 anos, talvez, pode ser substituído pelo consumo cultural virtual. Mas a minha pergunta é, como, ou melhor, a pergunta que eu acho que nós, como sociedade, temos que nos fazer é quais as ferramentas que precisamos lançar mão para garantir essa diversidade, para garantir o amplo acesso a esses meios novos de disseminação de produto. E aí sim, abrir grandes mercados para valores inestimáveis da cultura brasileira, como a música, como a arte tradicional dos mestres de ofício do Nordeste brasileiro, e uma série de outros bens culturais que têm uma enorme capacidade de ganhar mercados pelo mundo afora. Mas para isso é necessário regulação, é necessário uma atenção do Estado brasileiro na forma como se lida com isso. Poucos dias atrás, a Inglaterra anunciou um enorme financiamento de mais de 1 bilhão de pounds para manter em atividade o setor cultural. Isso só demonstra que, mesmo nações tradicionalmente liberais, governadas por partidos de direita, enxergam a importância da diversidade e do papel da cultura na economia, nesse sentido. A França é um outro exemplo, mas nem se fala, porque a França tem uma tradição de apoio do Estado nas artes, como estratégia para turismo, como estratégia, inclusive, para soft power no mundo. Enfim, basicamente isso. Sim, eu acho que a cultura popular tem um espaço importante nesses novos caminhos, nesses novos meios de difusão. Pode ser uma oportunidade, mas é uma oportunidade que só será aproveitada se houver políticas públicas com essa finalidade. E com relação às políticas públicas, o senhor poderia comentar um pouco como está a lei de acesso à cultura aqui no país? Você se refere a que lei especificamente? Só um momentinho. A lei tem o artigo 215, assegura que todos no Brasil terão acesso a formas, a manifestações culturais. Como o senhor vê, o governo está contribuindo para que todos continuem, porque, por exemplo, na questão da economia, a lei de acesso, o auxílio emergencial para os artistas só foi aprovado na semana passada. Sim, evidentemente não, né? Eu acho que a sociedade brasileira, como eu falava no início, por uma obra histórica e absolutamente intensificada por esse governo, tem sido privada de acesso a bens culturais. Portanto, eu realmente acredito que a cultura é um direito básico de qualquer cidadão, porque, afinal de contas, isso é de valor identitário, é valor do ponto de vista de uma existência com maior bem-estar. Então, por tudo isso, eu acho que realmente nós estamos vendo, pré-pandemia isso já vinha acontecendo, e muito agudizado na pandemia, valor inestimável de cultura brasileira morrer. Isso é um grave risco que nós temos. Honestamente, assim, a lei Aldir Blanc é uma lei importante. Ela é nada mais do que garantir um direito que estava sendo subtraído aos trabalhadores da cultura. Agora, o caminho nesse momento é, sobretudo, nós como sociedade entendermos que isso não é suficiente. Que se nós quisermos garantir que a cultura brasileira
sobreviva com força e ocupe um papel importante em uma possível reconstrução econômica, nós precisamos, como sociedade, pressionar os governos em âmbito estadual, municipal e também o federal, porque afinal de contas os governos eles devem servir à vontade popular, para que, sabe, esse direito seja cumprido. Agora, mudando um pouquinho do foco mais da economia, mas para a parte criativa, como o senhor acredita que a pandemia vai influenciar os modelos de produção e de consumo de cultura que nós temos hoje? Eu já falei um pouco sobre isso agora, né, há pouco tempo. Eu acho que há um aprofundamento. Eu não vejo uma substituição. Eu não acho que a live ela vai substituir o concerto ao vivo como o meio principal de difusão de conteúdo cultural. Acho que são duas coisas diferentes, porque envolvem atores, agentes diferentes, envolvem movimentos diferentes. E acho que isso é uma questão bem prática, né? Eu acho que vai se reconfigurar um pouco o perfil de público, talvez se tornem mais caras atividades presenciais, como é o caso dos cinemas agora na China, ou mesmo nos Estados Unidos reabrindo, em que você percebe como tem menos gente ocupando a sala de cinema, certamente o preço do ingresso vai subir, por conta do distanciamento que precisa ser feito. Então, pode haver alguns desses movimentos que não são desejáveis, claro, você elitizar consumo ao vivo, mas eu não acho que vai haver uma substituição natural. São coisas diferentes. Isso de uma perspectiva bem prática. Agora, numa perspectiva mais refletindo um pouco aqui com você sobre valor de cultura, eu particularmente acho que a atividade virtual ela perde muito das ela perde, ela impede que você tenha a experiência completa de ir ao teatro, mesmo de ir ao cinema, de ir a um concerto de música. Então eu realmente me preocupo com a elitização, sabe? Não gostaria que esses novos modelos criassem diferentes categorias de acesso. Olha, quem tem muito dinheiro acessa um concerto ao vivo, porque vai ser para muito menos gente num ambiente de relativo isolamento social, né? Mas, de toda forma, ninguém sabe, né? Porque, eventualmente, se nós tivermos uma vacina num curto prazo de tempo, talvez a gente tenha um movimento maior de consumo de eventos ao vivo. Não acho que volte a ser como antes tão rapidamente, mas talvez aí tenham outras variáveis no meio do caminho. Mas, certamente, talvez até o final do ano que vem eu não vejo concertos ao vivo com ingressos baratos. Ou não tão caros, né? E com relação aos museus e as galerias de arte? Os museus têm um sistema de sustentabilidade relativamente diferente, porque o público, né, é só uma parte do mercado de arte de museus, né? Você tem uma série de outros mercados secundários, tanto com as obras de arte, ou mesmo com exposições itinerantes, virtualização de museus. Me parece que o fenômeno do museu vai gerar, né, para os museus, esse fenômeno da pandemia, vai gerar um aprofundamento dessa possibilidade de acesso e disponibilização de conteúdo online. Mas museu mais ainda, é um grande exemplo que é totalmente diferente, né? Você se deparar com uma obra de arte no mesmo tempo e espaço que a obra de arte ou acessar virtualmente, né? Você perde um pouco tudo, a luz, a temperatura, o espaço, a perspectiva da obra. No entanto, certamente é interessante a digitalização de acesso a museus. E você tem museus que já estão bem avançados com isso. A National Gallery de Londres, o próprio Museu do Louvre em Paris, eles estão bastante avançados em termos de oferta, inclusive gratuita, de acesso ao público. Agora uma pergunta que chegou dos artistas mesmos é como ser criativos
em tempos de pandemia e de trabalho remoto? Uma, é uma ótima pergunta. Eu não sei o que eu poderia responder sobre isso, né? O que eu posso dizer é que as pessoas, de certa forma, ganharam mais tempo, porque estão mais tempo em casa, quem é privilegiado, né? Não podemos esquecer que o grupo que pode fazer trabalho remoto no Brasil, primeiro, tem um trabalho, o que, num contexto de 15 milhões de desempregados, é um privilégio. E ainda mais, quem tem um trabalho e pode fazer ele remotamente, também é um outro privilégio. Então, primeira coisa é reconhecer os seus privilégios de trabalhador remoto, né? E segundo, eu acho que ganhar mais tempo não significa necessariamente usar melhor o tempo, né? Muitas vezes a gente substitui, tenta ocupar o tempo livre com uma enorme intensidade de trabalho virtual que está mais acessível a todo mundo, e a qualidade desse trabalho acaba caindo, né? Mas é uma boa reflexão. Eu não sei o que responder. Eu acho que estamos todos enfrentando isso, né? Talvez daqui a uns meses a gente olhe para trás e possa compartilhar experiências do que aconteceu com cada um. Uma pergunta na mesma linha é que se é possível te mencionar alguns efeitos da pandemia na produtividade, na criação desses artistas. Olha, o que eu posso dizer? Também é muito um exercício de futurologia, né? Mas eu imagino que momentos de grande intensidade no mundo, as grandes guerras, o 11 de setembro, momentos em que o mundo ficou perplexo consigo mesmo, o que estava acontecendo consigo mesmo, são momentos em que o artista, ele certamente, ele está nesse contexto e propõe respostas a isso. Então, eu imagino que essa pandemia, ela vai, daqui a algum tempo, a gente vai perceber que coisas importantes foram criadas. Não confunda o que eu estou falando com aquela coisa que eu realmente não gosto das pessoas dizerem que crise é oportunidade. Eu acho que crise é crise. Crise é ruim. Ninguém quer ter crise. Mas a crise oferece algumas respostas pela dor que podem ser úteis para a sociedade. Mas que poderiam ser conquistadas também sem a crise. Mas a crise talvez acelere algumas coisas. Qual deve ser o papel do gestor cultural para que as políticas públicas culturais tenham o mesmo reconhecimento e importância que as políticas educacionais e de saúde, por exemplo? Olha, primeiro de tudo, não acho que o gestor cultural tenha um papel, ou melhor, tenha mais responsabilidade do que toda a sociedade. O gestor cultural é um trabalhador que está fazendo o seu trabalho. E pensem como é difícil para um trabalhador que produz ainda ter que provar para todo mundo que o que ele produz é importante para a sociedade. Sabe? Isso é uma questão realmente assim. Eu vivo um pouco isso, eu trabalho com a economia da cultura, né? Então eu passo boa parte do meu tempo tentando provar para os outros economistas que cultura tem um valor importante, tradicional e multidimensional para a economia. Dito isso, eu acho que o gestor cultural, ele brasileiro, ele não só brasileiro, mas estamos falando aqui do nosso país, né? Eu acho que o gestor cultural ele precisa amplificar o diálogo, criar pontes com uma parte da sociedade que não, por vários motivos, não reconhece de maneira consciente a arte e a cultura como elementos fundamentais e importantes do bem-estar das pessoas. Sabe, eu acho que quando há uma tendência muito grande do setor cultural de falar para si mesmo, eu acho que isso é um problema. Nós, o setor cultural, e eu, como estudioso do setor, me incluo nesse setor, eu acho que nós precisamos comunicar melhor a nossa importância para a sociedade. Seja na saúde mental, seja na importância da cultura, na promoção de segurança pública, na geração de capital social, de capital humano, em fazer as pessoas votarem melhor, sabe? A cultura faz as pessoas pensarem e, eventualmente, assim, olha,
se colocarem no papel do outro, têm empatia, e aí, de repente, fazem melhores escolhas quando votam, sabe? Se você guia seu voto pela empatia, você jamais votaria em alguém destituído de empatia. Então, esse tipo de gesto, eu acho que é algo que todo o setor precisa fazer. E é lógico que o gestor cultural ele tem um papel, ele é protagonista, porque ele propõe ações, ele é. Eu falei lá no início do Schumpeter. Schumpeter falava sobre o empresário capitalista, ou seja, aquele cara que vai fazer a inovação. O gestor cultural é quem vai fazer a inovação, é quem vai transformar uma ideia num produto cultural, num bem cultural. Transformar a cultura em arte. Transformar a cultura em algo que as pessoas podem fruir, consumir. Então, eu acho que há um papel importante de comunicação para a sociedade dos benefícios da cultura. Eu, particularmente, tenho feito alguns trabalhos muito práticos. Como eu sou um acadêmico, mas tenho feito alguns trabalhos de pesquisa muito práticos que têm sido transformadores, especialmente alguns trabalhos em parceria com o professor Paul Heritage, da Queen Mary University of London. Eu sou professor visitante lá também. E nós temos pesquisado bastante a relação entre saúde mental e cultura. Uma pesquisa super abrangente na favela da Maré, no Rio de Janeiro, com uma abrangência territorial em toda a favela. Estamos produzindo informações sobre consumo de práticas culturais e saúde mental. E foi uma pesquisa que começou antes da pandemia do Covid. E agora estamos voltando, revisitando nossos dados, com novas entrevistas para entender como o Covid também, a pandemia, né, mudou um pouco essa relação entre saúde mental e consumo e práticas culturais. Além disso, também nós estamos trabalhando, eu e o professor Paul Heritage, em parceria com o Itaú Cultural, produzindo um trabalho muito abrangente sobre o valor da cultura, junto com 45 organizações artísticas brasileiras, produzindo indicadores multidimensionais de impacto nesses elementos que eu falei antes, né? Como a cultura já é capital humano, capital social. Nós trabalhamos com teatro, o Grupo Ninho do Piauí, trabalhamos com grupos artísticos de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, em distintas áreas, literatura, música, e também em Manchester e Londres, organizações artísticas de lá, teatros e centros culturais. Então, nós estamos tentando oferecer subsídios para essa questão, ajudando o gestor cultural dessas organizações, especificamente, a contar uma história, a produzir uma narrativa sobre o valor e impacto da cultura. E com relação a essa questão que o senhor comentou sobre a dificuldade de comunicar para a sociedade a importância das artes. A gente vem aqui no Brasil vivendo uma crise muito grande das humanidades e das artes, que não é de agora, onde que tudo que é humano é desvalorizado. O senhor acredita que após pandemia as artes, as humanidades vão ser mais valorizadas ou a sociedade brasileira ainda vai continuar acreditando que arte e economia são coisas totalmente distintas? Bem, eu acho que vou dividir essa sua pergunta em duas, né? Primeiro, eu acho que nos últimos anos o Brasil se tornou um lugar muito muito duro, muito. Você falou em questões humanas, né? Eu acho que talvez o ser humano ele tem coisas boas, coisas ruins. Talvez as coisas ruins do ser humano emergiram muito no Brasil por conta de uma enorme crise, por conta de uma enorme crise econômica, crise social. Quer dizer, não é uma receita fácil. Não dá para dizer assim, olha, o que aconteceu desse país de uma hora para outra em que grupos sociais defendem a intervenção militar ou defendem o fascismo. Não é uma equação fácil, é muito difícil, tem muitas variáveis, e eu gostaria de chamar a atenção para duas variáveis. A primeira delas é a educação, é a baixa qualidade de educação no Brasil, que tem um sistema educacional fragilizado e de péssima qualidade. Isso gera pessoas com pouca, com uma
gera pessoas com incapacidade de compreender o que é viver em sociedade, quando você tem um sistema educacional muito frágil. Isso é uma coisa, isso afeta também a valorização de arte e de cultura, porque se você não tem... Educação é a chave. Não sou eu que digo, todo mundo que estuda isso, Pierre Bourdieu disse isso há muito tempo, que a chave não é nem renda, é educação. Se você muda a renda das pessoas, você não vai mudar a relação delas com o consumo, com cultura, com o outro, com qualquer coisa, se você não mudar a educação. Isso é a chave de tudo. O Brasil precisa de um choque na sua educação e outras gerações poderão mudar os caminhos desse país, né? E essa outra questão em relação à arte e economia, eu volto à minha questão inicial, né? Cultura é desenvolvimento, arte é desenvolvimento e economia é sobre bem-estar e desenvolvimento. Então tá tudo no mesmo campo, gente. Não tem como separar isso. Chegou duas perguntas agora da professora Flávia Pedrosa, professora aqui na UFSM. A primeira dela é: além do espaço de entretenimento e dos processos de ensino e aprendizagem, como as artes dialogarão com as novas realidades na economia pós-pandemia? É uma boa questão. Olha, o sistema capitalista ele é feito de crises. Ele é feito de crises e de reorganizações produtivas. Quer dizer, você tem a crise... As revoluções industriais, elas se assentaram em crises e reorganização. A crise do Fordismo nos anos 80, do modelo Fordista de produção, criou um mega modelo de distribuição de valor agregado e globalização nas indústrias mundiais. Ou seja, criou-se um modelo em que a China passou a produzir bens mais básicos e bens com valor agregado se distribuíram entre as grandes potências e países como o Brasil ficaram basicamente com a agricultura. Essa divisão internacional do trabalho, ela está fragilizada. Ela já vinha fragilizada com a ascensão de um antiglobalismo, uma ideia, na minha visão, errada, de que se os países se fechassem, tudo ia voltar a ser como era antes. Não volta, porque há uma evolução do ciclo das coisas. Certamente a pandemia também aprofundou essa crise do sistema de integração do mundo do trabalho, de divisão internacional do trabalho. Há um aprofundamento dessa crise. A China, nos últimos anos, passou a mudar o modelo, passou a produzir valor agregado também. Isso fez com que os Estados Unidos sentissem que o grande competidor estava ascendendo. O próprio Brexit na Inglaterra é uma ideia equivocada de que, se nós fecharmos as fronteiras, a gente vai conseguir retomar os empregos na indústria antiga. Não é verdade. Então, nesse contexto de profunda... Havia já indícios de crise. Quando vem a pandemia, essa crise se avolumou e vai se avolumar agora nos próximos anos. Como é que eu vejo a arte e a cultura entrando nesse circuito? Arte e cultura promovem heterogeneidade e são bens que interessam aos outros países. Talvez a arte e a cultura representem cadeias produtivas que podem ser produzidas localmente e exportadas em sua integralidade. A música, o cinema e distintas outras formas de cultura. O que ocorre? Eu acho que os fatores do sistema capitalista, depois que eles se desarticulam, eles naturalmente vão se reorganizar. E só há duas maneiras para essa reorganização. A primeira delas é o mercado, com uma distribuição muito desigual de forças, liderando essa reorganização, ou, de alguma maneira, a sociedade, através do Estado, organizando os processos econômicos. E nessa organização, talvez, os estados, o Estado, né, como ente, as sociedades, a partir de seus governos, podem criar meios para que as economias se rearticulem de uma maneira muito mais inclusiva, muito menos baseada num consumo frágil, como os modelos de fast fashion, que são absolutamente drenadores do meio ambiente de trabalho mal remunerado, e se articulem com novas bases. Basta ver o que a Alemanha está fazendo, propondo que a retomada econômica seja uma retomada de economia verde.
haverá um reposicionamento, haverá. E é muito triste ver o Brasil se reposicionando como? Aumentando o desmatamento, virando as costas para a sua cultura, que é um valor enorme, e não só um valor simbólico, um valor em termos de mercado mesmo. E ferindo a si mesmo nos seus valores, quando os outros países líderes estão tentando se reorganizar sobre seus valores e produzir. Acho que a gente teve uma queda. Queda, vocês estão me ouvindo? Sim, só a imagem está travada. Perfeito, ótimo. Espero que volte. Voltamos? Sim. Ótimo. O senhor comentou dessa questão do desmatamento e a segunda pergunta da professora Flávia é justamente nesse sentido. A economia criativa e a economia de reuso criativo podem contribuir de que forma para se repensar o mundo pós-pandemia em uma sociedade que esgotou o espaço do consumismo diante de um mundo em esgotamento de recursos naturais? Eu acho que falar em economia criativa é entender como os processos econômicos estão articulados com a inovação tecnológica do ponto de vista dos canais de difusão de produto, né? Basicamente é falar sobre isso. Então, isso é um outro assunto, renderá mais 2 lives, mas eu diria também que a cultura e a arte precisam reposicionar a si mesmas quando se fala em indústrias criativas e economia criativa, mas isso é uma outra história. Bem, é claro que é natural que os meios tecnológicos possam facilitar a produção e diminuir o custo ambiental e o custo social da produção de diversos bens. Você tem, por exemplo, impressoras 3D que diminuem absurdamente custos de transporte. E custo não só financeiro do transporte, mas também custo ambiental. Então, isso é um exemplo. Isso depende muito da regulação. Eu acredito que em momentos de disrupção produtiva, a regulação é fundamental. Vou dar um exemplo. As plataformas de streaming de música. Eu coordenei há pouco tempo uma pesquisa sobre concentração nas plataformas de streaming, vendo basicamente quem são os artistas, foram os artistas mais tocados durante 2 anos no Deezer, Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, Spotify, seja nas assinaturas por streaming, seja na compra de mídia digital, discos digitais. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, só para ficar nesses 5 países, os 10 top 100, dos top 100 mais tocados, 90% eram os mesmos artistas em diferentes países. Isso contando com a grande fatia de música sertaneja brasileira no Spotify brasileiro. Mas se você analisar não a quantidade, mas o número, o artista exibido, você tem uma grande concentração também interna nessa fatia de música sertaneja que tem muito apelo no Brasil. Então, você percebe que há uma enorme concentração. Quer dizer, sem regulação, a tendência é que os players do sistema, com espaço para ganharem fatias maiores de mercado, vão se reorganizar, sem dúvida. Então, por isso a regulação é fundamental. Ainda falando de música, uma pergunta da Aline Brufato. Como o senhor está vendo a questão dos pequenos palcos de música ao vivo? E a questão da monetização das lives dos artistas independentes? Olha, eu acho que é um modelo novo, apresentações com menos pessoas em virtude do isolamento social. Então, é natural que a primeira fatia, o primeiro modelo que vai se colocar na reabertura em distintos países, em distintos momentos, será o do menor público. A questão toda é o quão sustentável é,
para um músico, por exemplo, se apresentar num lugar muito pequeno com isolamento social. Então, há que se ver aí, e o que se percebe hoje é que talvez haja algumas tendências de você ter uma parcela do público presencial e, ao mesmo tempo, aquele espetáculo ser exibido em lives, por streaming, para um público quase que infinito, né? Mas, como eu já referi antes, eu acho que os modelos de monetização são muito incipientes ainda. Eles, basicamente, o que se vê, na maior parte, são patrocínios. Patrocínios é natural. Patrocínios são vinculados a o número de likes e seguidores. Então, na verdade, esse modelo não é um modelo ruim, ou seja, é um modelo em que você só tem star systems, né? Ou seja, você tem a grande estrela que arrecada patrocínio, faz suas lives altamente remuneradas, e você tem outras camadas fazendo tudo sem monetização, né? Num esforço absolutamente legítimo de continuar produzindo durante a pandemia. Agora, precisamos entender canais de monetização. Para isso, não é papel do músico, isso é papel, de novo, desculpa, parece um disco riscado falando de regulação, mas isso é fundamental as associações de músicos terem algum tipo de negociação com as plataformas de streaming, você ter associações fortes, você ter, eventualmente, governos, até mesmo no âmbito estadual. Eu espero muito pouco da área de cultura do governo federal, por razões óbvias. Nesse momento de crise gigantesca, que só se avoluma, dificilmente você vai ter alguma solução ali dentro. Mas os governos estaduais, os governos até municipais, podem ter iniciativas interessantes. Quem sabe plataformas específicas para disseminar conteúdo brasileiro, com algum tipo de monetização coletiva, enfim. Modelos surgem, mas eles precisam ter capacidade de operação. A questão da Marina Paz. Avalia-se que o número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza aumentará muito, podendo atingir cerca de 35% da população brasileira. Você acredita que, a respeito disso, as estratégias de financiamento coletivo consistem em boas alternativas para a sustentabilidade das ações culturais no Brasil? Desculpa, eu estava arrumando minha câmera. Eu acho que é um modelo interessante, tem muita gente estudando isso, tem plataformas que super se consolidaram no Brasil mesmo e no mundo. Eu acho que é um bom sistema. Eu acho que é um bom sistema. É um sistema que já tem uma tradição do ponto de vista do sistema de recompensas, de garantia, e eu acho que é um caminho interessante, sabe? Sobretudo para o setor de música. Eu acho que funciona muito bem o sistema de financiamento coletivo para distribuição de conteúdo gravado, ou mesmo, talvez, com distintos investimentos no sistema de crowdfunding podem gerar acesso a um show ao vivo, quem sabe? Enfim, em suma, eu acho que é um modelo que, pela tradição, ele é um modelo que se adequa bem às necessidades do momento. Questão do Daniel Amar. Tivemos um período que a cultura popular, em especial a cultura de matrizes africanas, começou a ter sua valorização e visibilidade no Brasil. Como você vê a atual situação destas artes nos dias de hoje? Eu vejo com pouco espaço, eu vejo com preocupação. São manifestações artísticas e culturais genuínas, importantes, absolutamente essenciais para a gente entender a nossa história como brasileiros e também como práticas culturais que podem ganhar espaço no mundo. E, reconhecidamente, esses grupos são potentes no Brasil, mas têm sofrido fortemente, inclusive nas áreas dominadas por milícias em periferias. Há preconceito, há uma série de elementos, racismo, sim, uma série de elementos que
dificultam essa produção cultural. Nós voltamos a quem fez uma questão sobre o nosso direito ao acesso à cultura. Temos direito ao acesso a todas as formas de cultura e identidade que o Brasil possui. É um direito, não é um favor do governo, é uma obrigação. Eu acho que a sociedade precisa entender que o governo cumprir essa obrigação favorece a todos, inclusive aqueles que eventualmente você acha que não têm valor. Favorece a si mesmo, se todos forem valorizados. Leandro, poderia, por favor, nos passar essas referências de quem vem estudando esses sistemas de financiamento coletivo? A pergunta da Marina. Poderia, eu preferia, ela pode entrar em contato comigo, depois, se ela puder, não sei, de alguma maneira, tem o meu site, isso, pode entrar em contato comigo, valiateleandro.com, www.valiateleandro.com, ali tem meu e-mail, então aí eu posso passar a referência sim. Agora aqui fica difícil de indicar alguma coisa mais precisamente. A Denise faz um comentário aqui que regulação nada tem a ver com censura ou dirigismo, como há algum tempo se pretendeu confundir, quando se falava em regulação das mídias. Não sei, senhor, exatamente. Só um comentário. Acho que foi mais um comentário, né? Mas regulação é criar equilíbrio, é homogeneizar. Ou seja, significa que a sociedade olha para qualquer campo econômico e pensa, campo de relações econômicas ou sociais, opa, há um desequilíbrio, tem alguém que tem mais poder que o outro. Então, se cria um mecanismo para que haja um equilíbrio de poderes. É basicamente isso, é uma questão é uma questão de justiça. Não é dirigismo. É lógico que muitos governos de distintas matizes, mais à direita, mais à esquerda, tendem a privilegiar certos grupos no campo cultural. Isso é natural. O que a sociedade tem que exigir? Tem que se defender disso. Tem que criar uma regulação que gere equilíbrio e a própria regulação, veja, se bem feita, ela é uma maneira de evitar o dirigismo. Se você cria regras, se você cria regulamentos de Estado, você evita o dirigismo. Então, a mim me parece muito sem sentido alguém achar que a regulação vai permitir o dirigismo. Regulação mal feita é o dirigismo. Regulação bem feita impede que qualquer um que esteja numa posição de governo haja de acordo com seus interesses, não com os interesses da população. Nos encaminhamos para o final do evento, quase fechamos 1 hora. Queremos agradecer a todas e a todos que mandaram as perguntas. Professor Leandro, o senhor quer fazer suas considerações finais? Basicamente agradecer, realmente é bom a gente não passar de 1 hora, porque a tradução de Libras ela é cansativa, então, com respeito a isso também, vamos encerrando, e só agradecer o convite, foi muito bom estar aqui, eu realmente, por esse sistema, eu não vejo as interações, mas espero que eu tenha sido claro para todos. E quem puder, fique em casa. Basicamente isso é o que eu gostaria de dizer nesse momento. Muito obrigado, professor. Também agradecemos a Coordenadoria de Cultura e Arte da Pró-Reitoria de Extensão, através da professora Vera Viana, que nos auxiliou na organização desse Dose de Ciência especial. E também temos um convite a fazer a todas e a todos que nos acompanham, que na próxima quarta, dia 15, se inicia o projeto Palco Online do Centro de Convenções, uma iniciativa da Pré-Junta FATEC para a promoção da cultura nesse período de distanciamento social. O projeto Palco Online trará ao palco do Centro de Convenções apresentações de dança, teatro, música e apresentações para o público infantil
e serão transmitidas ao vivo pelos canais da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Entretanto, essas apresentações não terão público, serão todas ao vivo em formato de live. Na próxima quarta, a primeira apresentação... Opa, só um pouquinho que eu perdi o tema. Na próxima quarta, a estreia do projeto será às 20 horas, com o espetáculo de dança contemporânea, O Que Foi Volta, do Acaso Cia de Dança. Também lembramos que no site do Centro de Convenções há um leque de cultura para que todos possam acessar através da galeria virtual, com obras em exposição de artistas de Santa Maria, peças da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, curadoria de música, tudo de forma gratuita para promover a cultura. Agradecemos mais uma vez a todas e a todos, em especial ao professor Leandro, as intérpretes Mariela e Juliana, e esperamos todos no próximo Dose de Ciência especial Astronomia. Até mais e, se possível, fiquem em casa. Tchau, obrigado.